Muito bem, a gente vai continuar trabalhando com problemas estruturais tridimensionais, mas agora a gente vai introduzir um pouquinho mais de complexidade no nosso modelo. Então a gente vai ver uma geometria que é mais complexa do que as que a gente viu anteriormente, para aprender a mexer um pouco mais com a ferramenta CAD, com o SpaceClaim, e elaborar um pouco mais a parte de desenho, que é uma das partes mais importantes e trabalhosas, inclusive, quando a gente está conduzindo uma simulação via método dos elementos finitos. Para fazer isso, eu vou resolver esse exemplo que está aí na tela com vocês, começando aqui lendo o enunciado, né? Determine as tensões e deformações do suporte da figura. Os 4 furos da base estão fixos e uma força de 1 kN é aplicada no furo maior, de forma axial. O material é aço estrutural. Então a gente tem um suporte, nós temos as 3 vistas do suporte, veja que tem os detalhes do desenho aí. E a gente vai desenhar isso, né, tendo esse desenho técnico, a gente vai desenhar isso dentro da minha plataforma ali, que é o SpaceClaim. Bom, para fazer isso, o primeiro passo é, logicamente, você abrir o ANSYS e puxar aqui a análise estática, Static Structural, e jogar ela aqui, né, como eu já mostrei anteriormente. Depois você vai dar um duplo clique em Geometry para abrir o SpaceClaim. Eu já fiz isso para poupar um pouco de tempo, estou aqui com o SpaceClaim aberto. Agora a gente tem que traçar uma estratégia para fazer o desenho dessa estrutura. Claro que varia de caso a caso, cada pessoa pode ter preferências diferentes, mas eu vou mostrar como eu faria esse desenho. Existem muitos recursos no ANSYS, você pode utilizar, eu construir essa mesma figura de várias formas diferentes, mas eu vou apresentar aquela que eu julgo ser a mais intuitiva para mim. Eu vou começar desenhando esse perfil lateral aqui, que tem 8 milímetros de altura, essa base retangular com esse outro retângulo. Então eu vou fazer a associação de 2 retângulos num plano bidimensional e depois eu vou puxar esse retângulo, né, como se eu estivesse desenhando esse lado que eu estou destacando com o mouse, e depois eu vou puxar isso aqui para a esquerda para fazer o corpo da minha estrutura. Então o primeiro passo é desenhar esse retângulo aqui de 8 por 50. Vamos trabalhar aqui com o eixo ZY, então eu clico aqui no eixo X para enxergar dessa maneira, mudei meu plano para cá e aqui eu vou criar um retângulo que tem 8 milímetros de altura, aperto a tecla Tab para ele mudar a dimensão e na outra dimensão eu tenho 50 e dou um Enter e aí você tem esse retângulo desenhado. Agora a gente vai desenhar esta outra lateral. Essa outra lateral, vamos dar uma olhada, ela tem 55 milímetros até aqui. Nessa parte vai surgir no desenho esse semicírculo, certo? Esse semicírculo, vamos dar uma olhada, ó. Esse semicírculo tem 50 milímetros no total. É como se o raio dele fosse de 25 milímetros. Então como que eu posso descobrir o tamanho total aqui? Vamos pensar, eu tenho 55 milímetros até aqui e mais 25 milímetros, que seria o raio desse semicírculo até chegar nessa extremidade. Portanto, aqui eu tenho 55 mais 25, estamos falando de 80 milímetros. Então, um retângulo de 80 por 8, com uma inclinação de 30 graus. Para fazer isso, a gente vem na ferramenta de linha aqui, ó, Line. E aqui nessa ferramenta de linha, eu vou começar construindo daqui. Essa linha aqui tem 80 milímetros e a angulação dela seria 30 graus com a relação horizontal. Então veja, se aqui são 180, tem que subtrair 30, daria 150 graus. Eu introduzo aqui 150 no meu teclado e dou um Enter. E aí está construída essa lateral. Agora a gente vai fazer uma linha perpendicular aqui de 8 milímetros. Então veja, ali ele está mostrando 90 graus, aqui são 8 milímetros e dou um Enter. E essa linha vai voltar até aqui, sempre de forma perpendicular, até encontrar essa outra superfície aqui, tá certo? Então veja, estou ali com 90 graus, está certinho. Você até pode prolongar um pouco mais, ó, e depois a gente apara esse desenho. Então veja que sobraram algumas linhas nessa parte aqui, a gente vai usar a ferramenta Trim. Simplesmente você pode clicar aqui ou apertar a letra T no teclado. Muitas vezes eu estou usando as teclas de atalho, elas são intuitivas. Trim é a letra T, círculo, né, Circle é a letra C, linha, Line é a letra L. Então isso facilita o trabalho. Então a gente vai usar a ferramenta de Trim nesse ponto, nesse pedaço de segmento de reta que sobrou aqui e nesse segmento aqui. Então dessa forma eu tenho a lateral desenhada. E agora a gente vai usar a ferramenta de puxar para puxar ela para ir formar um sólido tridimensional. Então veja que eu estou no Sketch Mode, né, um desenho 2D, e ao clicar aqui em Pull, o desenho vai alterar-se, né, ele vai entender que isso aqui é uma área e alterou para o meu modo tridimensional. Então eu vou rotacionar um pouco o desenho e vou arrastar isso aqui para o lado por 50 milímetros, se eu não me engano. Vamos conferir aqui, ó, 50 milímetros, que seria a largura desse suporte. Então basta você clicar aqui, arrasta para o lado. Enquanto eu estou arrastando, eu aperto a tecla espaço
e aí ele vai travar o desenho e vai permitir que eu introduza os números, né, com o teclado, com o meu teclado. Então basta eu digitar 50 e dar um Enter. E aí está feito a parte, né, o grosso, digamos assim, a cama do meu suporte. Bom, agora vamos dar uma olhada no desenho. Repare que a gente tem arredondamentos aqui, ó. Temos raios de 10, um raio de 10 milímetros, um arredondamento desse lado e desse outro lado. Para fazer esse arredondamento, a gente pode usar a própria ferramenta Pull. Veja só como você trabalha com isso. Você pode puxar uma face, como a gente fez para extrudar, mas se você clica sobre uma aresta, veja quando eu arrasto o mouse ela vai ficar destacado ali no dourado. Você clica com o botão esquerdo e arrasta isso, e aí ele está dando as dimensões de quanto que está, qual seria o raio, né, desse arredondamento. Eu clico com a tecla espaço, ele vai permitir eu configurar isso, eu ponho 10 milímetros e dou um Enter. Deixa eu fechar meu áudio aqui para não nos atrapalhar. Continuando lá, eu vou repetir esse procedimento no outro lado. Clico aqui na aresta, arrasto, aperto a tecla espaço, 10 milímetros, Enter. E dessa maneira, se eu clico aqui na vista isométrica, né, já dá para ver que eu consegui fazer os arredondamentos aqui de baixo. Prosseguindo, a gente tem esse semicírculo aqui em cima. Veja que você poderia ter desenhado um círculo lá no começo para construir essa parte, mas pode pensar que são dois arredondamentos. E se nós temos 25 milímetros de raio, né, como se o centro estivesse aqui, então na verdade é um arredondamento de 25 milímetros de um lado e de outro de 25 milímetros do outro lado. Então é dessa forma que eu vou pensar em construir aquele arredondamento. Mais uma vez, eu clico com a ferramenta Pull selecionada, eu clico na aresta e vou arrastando. Aperto a tecla espaço e digito 25 milímetros. Dessa forma eu teria feito um arredondamento aqui do meu semicírculo. Vou repetir o procedimento para outra aresta. Espaço, 25, Enter. E dessa maneira eu consegui arredondar os meus cantos. Prosseguindo agora, nós temos aqui os furos. Então vamos fazer esses furos. Veja que esse furo aqui está a 10 milímetros de distância da extremidade da base. E o diâmetro do furo é de 10 milímetros. Então vamos construir isso aqui. Bom, primeiro de tudo, eu quero desenhar um círculo. E nesse plano aqui, veja que quando você tem vários planos, à medida que eu vou arrastando o mouse por cima do desenho, o ANSYS já vai sugerindo o plano de desenho que eu quero usar. Eu quero construir sobre este plano aqui. Então clico sobre esse plano e agora sim ele entendeu que eu estou trabalhando nesse plano. Vou clicar aqui até no eixo Y para enxergar isso aqui de cima. Então eu quero 10 milímetros a partir daqui, exatamente onde o ponto X já está me sugerindo, mas se vocês tiverem dúvidas, pode construir uma reta auxiliar. Eu clico aqui e eu quero uma reta de 10 milímetros. Tá? Então a reta me levou até o centro daquele círculo. E aqui eu vou desenhar um círculo com 10 milímetros, 10, Enter, e está desenhado. Eu posso apagar essa reta auxiliar, né, porque ela só serviu para apoiar o desenho, então vou com a ferramenta Select, clico nela e aperto Delete, está deletado. E agora a gente vai copiar esse círculo, né, para conseguir fazer os outros círculos e fazer o processo que seria o contrário a adicionar o material, seria remover o material. Para copiar o círculo, a gente tem algumas alternativas. Vou apresentar a que eu mais gosto de usar. Vou fazer uma cópia do círculo a 25 milímetros de distância. Então, para fazer isso, eu venho na ferramenta Move, que é mover. Seleciono o desenho que eu quero mover. Nesse caso, ainda é um sketch, apenas um círculo, não é uma área, nem um volume. Veja só, a ferramenta mover, ela permite com que eu arraste esse círculo nesse eixo aqui ou no outro eixo. Basta eu clicar nos eixos aqui que estão desenhados em vermelho e verde, ele vai arrastando, vai movendo, como diz o nome. Eu vou dar Ctrl Z duas vezes porque eu não quero simplesmente mover. Além de mover, eu quero copiar. Então como é que eu faço isso? Eu vou segurar a tecla Ctrl e aí sim eu clico no eixo vermelho e arrasto o quanto eu quiser. Nesse momento eu posso soltar o teclado e o mouse e coloco 25, que é a distância, e dou um Enter. Então com a tecla Ctrl pressionada, o ANSYS não vai simplesmente mover, ele vai mover fazendo uma cópia, assim como muitas aplicações do próprio Windows que funcionam dessa maneira. Bom, então agora a gente já tem dois círculos, eu vou duplicar esses dois para formar os outros dois que devem estar desse lado. Então, para fazer isso, eu clico em um. Segurando o Ctrl, eu clico em outro. Dessa forma, o ANSYS selecionou os meus dois círculos. E agora eu seguro a tecla Ctrl e clico nesse eixo em verde para duplicar esses dois aqui para baixo. Tá? A distância entre eles é de 30 milímetros. Você pode conferir ali no nosso desenho técnico. Então agora sim eu tenho os meus 4 círculos desenhados. Vamos voltar para a nossa vista tridimensional, Return to 3D Mode. E agora eu estou enxergando esses círculos.
A própria ferramenta Pool pode ser utilizada tanto para adicionar material, basta eu fazer, arrastar nesse sentido que está construindo o material, mas também eu posso utilizar para remover o material, veja só. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui e vou selecionar os 4 círculos de uma vez só. Para fazer isso, basta eu clicar em um, seguro o Ctrl e clico em outro, com o Ctrl clico em outro e mais uma vez. Tendo os 4 selecionados, eu vou arrastar isso aqui para baixo, removendo o material. Então você pode ver que é bem simples e assim eu fiz os 4 furos desse desenho. Próximo passo, vamos construir esse reforço intermediário que tem no suporte, tá? Então seria essa parte aqui de material que está reforçando o meu suporte. O que eu sei sobre isso? Existem várias formas de construir esse reforço. Veja que ele é um tanto quanto complexo o desenho, porque ele envolve mais do que um plano. Primeiro de tudo, vamos localizar aonde que ele está na figura. Veja só, se a largura total é de 50 milímetros e a espessura desse reforço é 8, 50 menos 8 são 42 milímetros. Se eu tenho 42 milímetros livre, significa que eu teria 21 desse lado e 21 desse lado. Ou seja, esse reforço, eu teria 21 milímetros contando da extremidade até o início do reforço. Então eu vou criar uma reta nesse plano inclinado aqui, ó, começando bem nessa extremidade, e que tem 21 milímetros de comprimento. Então eu sei que o meu reforço está começando aqui. Vamos até clicar no eixo X para enxergar a vista lateral disso, Seria essa vista aqui. Vou inclinar mais um pouco, acho que facilita. Então olha só, essa reta auxiliar que eu criei está permitindo eu enxergar onde começa uma chala aqui, ó, tá vendo aqui a extremidade da reta, tem um pontinho verde ali, ó, quando eu passo o mouse, ali, ó, ele está mostrando para mim. Então aqui está 21 milímetros e aqui para cima esse reforço sobe com 30 milímetros, conforme essa linha de cota. Então basta eu desenhar uma reta aqui de 30, basta não, vou desenhar uma reta com 30 milímetros. Tá? Então clicando aqui, eu já estou no plano certo, deixo ali certinho 90 graus e agora é 30 milímetros. Vamos voltar para o nosso modo tridimensional. Então agora eu tenho uma reta desenhada aqui que vai me ajudando a delinear aonde que deveria estar o meu reforço. Bom, uma estratégia que a gente pode utilizar é a própria ferramenta Blend, que a gente já trabalhou nos problemas de treliças. Na tecla Blend, se você seleciona uma reta e depois com a tecla Ctrl pressionada, clica em outra reta, outra superfície, ele vai tentar ligar isso da melhor forma possível, formando uma superfície. Veja que ele formou uma superfície que não é a que eu quero nesse caso, então vou dar um Ctrl Z. Na verdade, eu precisaria de um ponto nessa superfície aqui, delimitando onde inicia a construção desse reforço. Então, para fazer isso, a gente vai construir aqui uma linha de apoio mais uma vez, nessa superfície. Então, eu começo essa linha de apoio bem na minha origem. Vamos clicar aqui no eixo Y para facilitar o desenho, que seria aqui. E essa linha sobe também com 21 milímetros. E na verdade eu quero um ponto aqui na extremidade da linha. É esse ponto aqui que me importa. Então desenhei mais, como vocês viram, eu entrei na ferramenta Point e desenhei um ponto aqui para ficar com aquele ponto delimitado. Agora sim, eu posso apagar essa reta de apoio que eu desenhei, porque eu não preciso mais dela, eu já tenho um ponto ali. E voltando ao modo tridimensional, eu vou usar a ferramenta Blend para ligar essa reta, clico nela, seguro a tecla Ctrl e clico sobre este ponto. Ao fazer isso, o ANSYS já vai sugerir a superfície que liga uma reta a um ponto, criando esse plano, que é exatamente o plano do reforço que eu queria ter criado. Então agora, quando eu clico na ferramenta Pool, voltando ao modo tridimensional, desculpa, ele não fez o desenho, porque eu esqueci de apertar a tecla Enter no final. Apertando Enter, ele consolidou a área, agora sim. Voltando ao modo tridimensional, agora essa superfície pode ser arrastada para um lado ou para o outro. Como a gente sabe que ela tem 8 milímetros, eu vou arrastar para esse lado, aperto a tecla Espaço, 8 e dou um Enter. E agora está desenhado então o reforço. Então veja que essa é uma estratégia bem interessante, prática de trabalhar com esse tipo de superfície que está em contato com vários planos diferentes. E para finalizar, faltou esse detalhe, esse relevo com um furo. Então vamos ver aqui. O diâmetro externo é 25 e o interno são 16 milímetros. Então para construir isso, eu volto aqui no Space Clean, eu consigo ver que o centro desse furo está localizado aqui a 55 milímetros, então no centro desse furo eu venho aqui, na ferramenta Círculo, nesse plano que eu quero desenhar, vamos aproximar um pouco o mouse, acho que ele já vai até sugerir onde estaria o centro. Aqui, ele já está sugerindo, quando eu passei o mouse por cima, ele já achou ali aonde que estaria o centro
porque é coincidente, né, o eixo desse semicírculo externo com esses que eu quero desenhar. Então eu tenho 25 naquele externo, basta digitar 25 e dar um Enter. E agora eu vou puxar esse círculo, né, formando aquele relevo. E esse círculo deve ser puxado aqui por, vamos dar uma olhada aqui no desenho, ó. No total a gente tem 20 milímetros de altura, menos os 8 que são a espessura aqui da própria chapa. Então 20 menos 8, 12 milímetros. Então basta usar a ferramenta Pull e puxar esse círculo, aperta a tecla espaço sempre, 12, Enter, está construído. E agora a gente vai fazer o outro círculo que tinha 16 milímetros e vai fazer um furo. Então venho novamente com a ferramenta do círculo, clico agora nesse eixo aqui, certo? Quero trabalhar no plano, como vocês podem ver ali o plano da superfície aqui desse relevo. Clico bem na metade dele, aumento aqui e digito 16, Enter. Então ele entendeu que agora tem um círculo ali. E vou usar agora a ferramenta Pull. A ferramenta Pull vai ser utilizada para remover material, então venho nessa direção. E fazendo isso eu termino, portanto, agora o meu desenho. Então aqui está desenhado o nosso suporte que a gente vai fazer a simulação. Nesse ponto você pode salvar a tua geometria CAD, acho que sempre é interessante você salvá-la, né? Você pode resgatar depois. Então a gente vai aqui salvar. Eu entrei com salvar como, né? Ou salvar. Vamos colocar aqui, ó, suporte 2, vou chamar de suporte 2. E daí eu clico aqui em salvar e dessa forma a gente finaliza a nossa parte de desenho. E agora sim a gente está pronto para continuar a nossa modelagem, vindo aqui para a aba de Model dentro do Ansys Workbench, né? A parte CAD se encerra aqui.